Clame a Deus. Senhor, o teu amor está criando fora de mim. Se entrega verdadeiramente a Ele. Quebra o seu orgulho. Fala, Senhor, o teu amor está criando fora de mim. Aleluias. Oh, meu Deus, coisa linda. Amém? Vamos compartilhar o texto de Romanos. No livro de Romanos, do capítulo 8, do verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então aqui a gente já tivemos duas palavras daquilo que a gente vamos viver nesses 4 dias. Amém? Chamado e propósito. Porém, não sei se vão colocar aí o tema, diz assim: chamados para um propósito. Amém? Chamados, pode ver diversos. Propósito, apenas um. Amém? Para que a gente comece a entender um pouco sobre essas duas palavras, a gente temos que entender o que significa chamado e propósito. Tá bom? Talvez é um tema que pessoas de igreja mesmo têm muita dificuldade de entender. Pessoas, elas ficam procurando qual é o meu chamado dentro da igreja, né? Tem muita gente que se faz essa pergunta: eu não sei qual é o meu chamado, eu ainda não despertei para o meu chamado. Qual será o meu chamado? Através desse entendimento que vocês vão receber hoje, eu creio que essa pergunta, ela vai ser jogada por terra em nome de Jesus. Porque todos nós temos chamados e diversos chamados, porém só há um propósito. Amém? E que propósito é esse? É de Deus? Não. Porque a própria palavra de Deus diz assim, ó, segundo o seu propósito. Porque Deus, ele já estabeleceu um propósito, já está feito. Deus, ele já deixou para nós. Agora cada um de nós temos que buscar a esse propósito, a esse desejo, a esse querer. Amém? Então, chamado. Olha que legal a palavra chamado. Amém? Muito bom. Diz assim, ó, que se chamou, que foi convocado, convidado, escolhido. Chamado, que se chamou, que foi convidado, escolhido e que recebeu uma designação. Designado e denominado. Isso é um chamado. Você está vendo que já é totalmente diferente daquilo que você acha, que você precisa ter um chamado? Sim ou não? Porque muitas das vezes necessitamos e achamos que temos que ter um chamado. Ai meu Deus, qual que é o meu chamado? Eu não consegui encontrar o meu chamado. Não, já existe vários chamados. Chamado, só de você ser convocado, já é um chamado. Aleluia. Propósito, finalidade, fim, mira. Guarde bem isso, tá, gente? Finalidade, fim, mira. Aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Aquilo que se pretende, ó um intervalo de tempo aí, se pretende alcançar e realizar. É por isso que muitas das pessoas não conseguem alcançar o propósito, porque eles não entendem nenhum chamado ainda. Amém? Trazendo um chamado para nós hoje, vou dar uns exemplos muito simples de chamado. A partir do momento que você casa e você faz um voto com a sua esposa, até que a morte nos separe, naquele lugar bem bonito, ou na igreja, diante de Deus e diante das testemunhas presentes, a partir desse momento já acionou um chamado. Amém? Então a partir desse momento você já tem um chamado. E qual que é o seu chamado? Você de mulher como esposa é um chamado, e de você homem, um marido. Deu para entender? A partir desse momento você já tem um chamado. Para quê? Para estabelecer um propósito. Qual que é o propósito? Até que a morte nos separe. Olha o chamado que você já está recebendo aí, sem você saber que recebeu um chamado. Olha, um chamado de marido e um chamado de esposa. Nossa, pastor, isso é um chamado? Sim. Porque aqueles que têm um chamado e entendem
e crê e acredita nessa visão, ele vai sim se cumprir um propósito na vida deles. Eles vão ser um só com a esposa dele. Legal, bacana. E aí você com a sua esposa, ela engravidou e gerou um filho. A partir do momento que gerou um filho, você já estabeleceu um outro chamado para a sua vida, sem você querer. E qual que é o chamado? Ser pai. Qual que é o chamado da mulher? Ser mãe. Todas as mulheres, elas são mãe? Não, porque ela não cumpre com o seu chamado. O pai, ele não cumpre com o seu chamado, é por isso que abandona o seu filho, porque há um propósito. Qual que é o propósito de você gerar um filho? Você criar, educar, crescer, que ele se case e viva também, assim como você mostrou para ele. Porém, você tem que ter um chamado de pai. Você está entendendo o que é chamado? É muito diferente daquilo que muitas vezes pensamos dentro da igreja. Meu Deus, qual que é o meu chamado? O que eu vou fazer? Eu não sei, eu preciso de um chamado. A partir do momento que você se converteu e desceu das águas, você já tem um chamado de filho de Deus. Não importa o que aconteça, isso já é um chamado sobre a sua vida. E do mesmo jeito que você entendeu e você teve essa revelação, você vai ter que alcançar as outras pessoas através disso. Então, chamado, que significa que foi convocado, escolhido, convidado, que recebeu uma designação, amém? Assim, o propósito é tudo que tem um fim. Quando a gente fala de propósito, e a própria palavra de Deus é bem clara, que diz assim, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, ponto. Daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, segundo a pessoa. Aqui ele está falando para mim e para você. Para que você possa cumprir um propósito, e você for até o fim, você vai ter que passar por esses chamados, amém? A partir do momento que você entrou nesse ministério, há um chamado sobre ele. Vocês sabem qual que é ou não? Um deles muito importante. Acredito que seja um dos alicerces e o fundamento, assim como foi mandado em áudio, bem explicadinho pelo nosso apóstolo. Aqueles que estão no grupo da formação ministerial vai saber qual que é. Vocês sabem ou não? Essas são as 3 colunas. Show. Mas a gente vai entrar nelas ainda. Antes. Ele diz bem claro assim, que isso é um fundamento do ministério. Existe uma frase escrita debaixo da Igreja Apostólica Tríade. Qual que é? Levando as pessoas mais perto de Deus. Isso é um chamado. Amém? Esse é um chamado para quem? Para o pastor da igreja? Não, para todos que faz parte do ministério. Que legal. A partir do momento que você aceitou entrar nesse ministério, há um chamado sobre a sua vida. E esse chamado é você levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Você está entendendo o seu chamado ou não? Você não precisa ficar batendo a cabeça e entender qual é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Amém? Aí você me pergunta, mas pastor, mas como que eu faço para exercer esse chamado? O que eu tenho que fazer para que isso seja um fundamento, um alicerce sobre a minha vida e as pessoas vejam isso? É muito simples. Chamado é um conjunto de várias obrigações que faça você alcançar o seu propósito. Deu para entender? Chamado é um conjunto de obrigações, amém? Que faça você alcançar o seu propósito. Então, é um conjunto. Qual que é o primeiro dele? Giovana falou, os 3 pilares do ministério. Ganhar, consolidar ou ensinar e enviar. Nossa, pastor, eu tenho um chamado, levar as pessoas cada vez mais perto de Deus, mas como eu faço isso? Existe uma coluna. Se você se envolver a cada trabalho, automaticamente esse chamado vai ser exercício fácil. Você vai saber exercer esse seu chamado. Você está vendo como a gente bate muito a cabeça, preocupado, de que como Deus pode me usar? Se é preciso, quando a gente fala de um pastor, é um chamado pessoal, não um chamado coletivo. Mas quando se fala da igreja, é um chamado coletivo.
É um chamado onde que todos nós somos um corpo. Qual que é o outro chamado? Jesus em meu lar. Oi, é um chamado. Aleluia. Simples, né? Você tem um chamado. E qual que é o seu chamado? Jesus em meu lar. Nossa, mas é meu chamado? É seu chamado, é o chamado da igreja. Amém? São várias obrigações. Para quê? Para que você alcance. E o que a gente temos que alcançar? Qual que é o maior propósito da igreja universal? Salvação. Chamado, levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Propósito, salvação. Que ela chegue diante dos céus. Mas para que a gente exerça o nosso chamado, a gente temos várias obrigações. Jesus em meu lar, 3 colunas. Qual que é o outro? Quem conhece o ministério que congrega? Eu não vou pegar pesado com os mais novos, né? Tem um crédito. A partir desse momento que as pessoas que estão assistindo nós aqui, você faz parte desse ministério, esse chamado está sobre a sua vida, meu amigo. Isso é uma convocação. Você foi convidado para isso. Amém? Você é um escolhido para isso. O outro é encontro no lar. A gente temos as células. Você está vendo que é um conjunto de obrigações? Para que, pastor, esse conjunto de obrigações? Para que a gente alcance um determinado propósito futuro. Sim ou não? Se você não passar por essas etapas, dificilmente você vai alcançar um propósito. Quando você pula etapas de chamados, amado, você não vai conseguir chegar a um propósito. Quem já teve um propósito de emagrecer? Levanta a mão, seja sincero. Seja sincero. E sabe qual que é o seu primeiro chamado? Dieta. Sabe qual que é o seu outro chamado? Levantar cedo e fazer caminhada. Você sabe qual que é o outro chamado? Cadeia alimentar. Você sabe qual que é um outro chamado? São vários. Tomar mais água, mais líquido. Nossa, pastor, isso é um chamado? É um chamado. Você não tem um propósito a alcançar, sim ou não? Tem ou não tem? Mas por que você não consegue fazer um chamado simples, que você vai ver o resultado? Agora você imagina um espiritual. Pegou pesado agora, hein, pastor? Um espiritual, para que você possa alcançar, você vai ter que ter uma revelação de quem você é em Cristo. Porque você está buscando por coisas eternas. Mas você já tem dificuldade de respeitar o seu chamado, para que você veja coisas físicas, materiais. Se você quer ser bem sucedido, você tem que respeitar os seus chamados. Alguns vai ter que levantar mais cedo. Quem é empresário sabe, trabalha muito mais do que o funcionário. Às vezes deixa de ganhar o seu salário para pagar o seu funcionário. Ai, que dó. Não tenha dó. É um chamado que Deus estabeleceu para ele. E sabe o que acontece? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Daquele que tem o seu chamado segundo o seu propósito. Então, se eu tive esse propósito, eu vou ter que agradecer a Deus todos os dias. E vou ter que buscar por isso. A partir do momento que você entrou aqui na Igreja Apostólica Tríade, foi estabelecido um chamado na sua vida. Levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Ah, pastor, mas o meu chamado é evangelista, é pregar, é obreiro, é pastor. Isso não é chamado, isso é um chamado pessoal, que vem através de uma revelação de Deus, e não é você que vê isso, é as pessoas que vê isso em você. Não é você que fala, eu vou ser pastor e pronto. É o seu cuidado, é a sua dedicação, é o seu chamado. O chamado, ninguém fala para você o que é, o que não é. Você não sabe qual que é o seu chamado. Você simplesmente vive isso. Porque você tem um propósito de Deus na vida. Tanto aqui na terra como no céu. Eu tenho um propósito de Deus aqui na terra e tenho no céu. Porém, eu vou ter que passar por essas etapas. Eu vou ter que viver esses chamados. E é por isso que, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar de mim que eu sou bobo. Porque eu ajudo muitas pessoas, as pessoas não me ajudam. Mas isso foi uma revelação que eu tive de Deus em mim. E eu amo o que eu faço. E eu sei que através disso, eu vou conseguir trazer elas para o reino de Deus. Isso é um chamado de Deus na minha vida. Só que as pessoas que não entendem o chamado de Deus na sua vida, ela, no lugar de entender, de vez te ajudar, ela te atrapalha ainda. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Um empresário hoje luta bastante para manter
Eu lembro que foi saído desse altar, que nessa igreja haveria empresários. Vocês não lembram disso, eu lembro. Hoje temos o Renato e tem umas pessoas com as suas lojas virtuais. Porém, não pode ficar nisso. Isso não pode ser um propósito. Vocês têm que ter uma visão muito mais ampla disso. Vocês têm que ter redes. Vocês têm que ser pessoas que vai alimentar todo tipo de estabelecimento. Vocês serão fornecedores. Em nome de Jesus. Mas para que você viva isso, se você tiver visão daquilo que Deus ele estabeleceu para a sua vida, você não vai conseguir viver esse chamado. Porque através desse chamado, você vai ter que lutar todos os dias. Você vai ter que se dedicar. Às vezes você vai chorar por isso. Porque você não vai aguentar mais. Você vai orar a Deus e vai falar: Senhor, afaste-se de mim, porque eu não aguento mais. Mas a partir desse momento que você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama, Ele está ali ao seu lado. E quando você achar que não vai conseguir, Ele vem e empurra você cada vez mais para esse chamado. E vai te empurrando cada vez mais, até que você chegue ao propósito. Até que você bate o martelo e fala: está consumado. Você acha que a cruz do Calvário para Jesus foi um propósito ou um chamado? Foi um chamado. Você sabe por que foi um chamado? Porque a gente temos a resposta em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crê, no seu único Filho unigênito, tenham vida. Amém? Então, se Ele morreu, houve o propósito. Muitas das vezes falamos assim que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Não, o propósito de Deus já se cumpriu. Agora nós que temos que se cumprir no propósito de Deus. Se você não se colocar no propósito de Deus, você não vai viver o propósito de Deus. O propósito de Deus já foi, o véu se rasgou. Você já tem acesso. Quando Jesus falou: está consumado, fim. Sim ou não? O que é propósito? Finalidade, fim, mira, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Então a cruz era um chamado para Jesus. Chegou um certo momento que ele falou: Senhor, se for possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas em seguida ele falou: não, Senhor, mas que seja de acordo com a sua vontade. Jesus escolheu os seus discípulos, foi um chamado. Ele teve que escolher para que se cumprisse o propósito de salvação. E aí dá continuidade. Jesus, o batismo, a ressurreição, o nascimento de Jesus, que foi difícil também. Onde Maria, em Belém, no celeiro, vocês mulheres de hoje em dia, que grita dentro de um quarto, a Aninha está ali, ó, e chora, e as enfermeiras estão lá do lado, dando sorinho, você gritando, berrando. Imagine Maria, num celeiro, nem sabe de onde que vai pôr o filho. Meu Jesus amado, né? Isso tudo foi chamados, para que se estabelecesse um propósito. Foi estabelecido o propósito, sim ou não? Hoje a gente temos esse acesso com Deus. Agora não é mais um propósito de Deus para nós. Agora é os nossos propósitos diante de Deus. Qual que é o seu propósito diante de Deus hoje? Qual que é o propósito que você entende do seu ministério? Qual que é o seu propósito de vida hoje? Será que você está preparado para os chamados que virão para você? E aí? Vocês entenderam o que é chamado ou não? Chamado não é algo que a gente escolhe. Sim ou não? Pelo que eu entendi, o significado de chamado, convocado, convidado, escolhido. Amém? Glória a Deus. A diferença de se tornar clara quando observamos a vida de Jesus, já vimos anteriormente que Jesus se cumpriu o seu propósito e se alegrou com a sua realização. Em Hebreus 12:2 diz assim, no livro de Hebreus, do capítulo 12, do versículo 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e a quem a ele aperfeiçoa. Ele deixou que a cruz fizesse com que ele
desistisse. Pelo contrário, por causa da sua alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluia! Dá para dar uma glória a Deus por esse versículo, sim ou não? Mas a gente sabe que o chamado de Jesus nunca foi essa alegria. Ele passou por vários tipos de dificuldades para que se cumprisse esse propósito. Ele foi levado ao deserto. Amém? Diante do povo, um homem que não houve nenhum pecado, ele se fez maldito. Através de um julgamento, tinha um homem ruim ao lado dele e ele ao outro lado. O povo escolheu o homem ruim para que ele pudesse ser crucificado. Porém, havia um propósito sobre a vida dele e Jesus tinha essa visão. Amém? Quem não tinha essas visões eram as pessoas que estavam embaixo da plataforma. Jesus, a todo tempo, tudo que acontecia com ele, o que as pessoas falavam? Ai, meu Senhor. A mãe então cansou de chorar, de sentir dor por ele. Mas Jesus falava: fica tranquilo, porque eu tenho um propósito, e não importa a dificuldade, e eu vou cumprir com aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Os chamados serão diversos, mas só será vencedor aquele que vencer, aquele que tiver uma visão daquilo que realmente ele é em Deus. Ao longo da vida, somos chamados para cumprir várias obrigações e conquistas, diversas oportunidades, cada etapa vivida, cada função exercida, cada lugar por onde você passa, são chamados que contribuem para a realização do seu propósito. Aleluia! Amém? Você deu para entender isso? Para você entender um propósito espiritual, um propósito daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida, daquilo que está na sua igreja, você tem que ter uma visão sobre isso. Se você não conseguir enxergar quem você é em Cristo, e de você não ter uma visão sobre isso, jamais você vai alcançar a eternidade, jamais você vai alcançar o propósito que Deus já estabeleceu. Se você não tiver esse propósito ao seu coração, você jamais irá alcançar isso sobre a sua vida. A partir do momento que você entra num trabalho, a partir do momento que você entra em uma família, a partir do momento que você entra numa faculdade, tudo vai haver um propósito para isso. Amém? Porém, você precisa entender o que você está fazendo. A partir do momento que você entrou a esse ministério, há um chamado sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso, sim ou não? E esse chamado, ele foi estabelecido para você, para que você possa alcançar aquilo que Deus, Ele projetou lá no início, que é que você volte para Ele, em nome de Jesus. Eu peguei uma frase de um profeta que diz assim: ó, o passado passa, o presente passa, o futuro só será alcançado se tiver visão. A visão é a única coisa que nasce no passado e te leva para o presente. Ela vence o presente e te leva para o futuro. Aleluia. Você imagine hoje, com o chamado que você tem e que você já entendeu, você passa por várias e diversas coisas, porém a visão que você tem, ela está lá, ela está lá, ela está lá. É por isso que muitas das vezes, quando você quer exercer algo, ou você quer fazer algo realmente para Deus, não adianta você ir, sem que você não tenha ido com o seu coração lá antes. Amém?
Porque se você não for com o seu coração, a sua dedicação lá antes, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque uma pessoa que ela estabelece um propósito sobre a vida dela e ela não cumpre, é porque realmente ainda ela não se dedicou por isso. Ela realmente ainda não quer viver esse resultado na vida dela. Porque quando ela quer viver esse resultado na vida dela, ela vai viver várias adversidades. Ela vai viver todo tipo de coisas. E são chamados sobre a vida dela para que ela tenha força e para que ela possa alcançar aquilo que ela tem. Nada para nós vai ser dado de graça e de mão beijada. Não tem como. Então, se você almeja por algo e se você tem um propósito, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que chorar por isso. Você vai ter que se dedicar por isso. E é por isso que é só pessoas de chamado que vai alcançar. Aleluia. Porque se você não entender, não tiver essa revelação, não adianta. A partir do momento que você entende e você tem essa visão, eu lembrei de Estevão. Quando você tem a visão daquilo que Deus ele já estabeleceu no seu coração, nada mais vai te parar. Nada mais vai te parar. As pessoas ao seu redor, elas não vão entender o que você está vendo. Ao momento de uma reunião, Estevão foi lançado para fora, devido às coisas que ele vinha falando de Cristo Jesus. E ali apedrejaram ele, dizendo que ele estava blasfemando, falando coisas que não tinha sentido. O jugo foi em cima dele. Porém, a visão que Estevão tinha, ninguém ao seu redor estava tendo. Naquele momento, ele sendo apedrejado, você dá para entender a visão que ele tinha? Ele olhava para os céus e via os céus abertos. A palavra de Deus diz que não os outros viam, mas sim que Estevão via. Estevão tinha uma visão clara daquilo para onde ele estava indo. Enquanto os outros estavam falando, meu Deus, ele está morrendo, mas a face dele refletia a glória e a presença de Deus. Esse cara está sendo apedrejado, ele está sendo alvejado, mas olha o jeito que ele está. E ele com um sorriso no rosto olhando, Jesus, assim como diz a palavra de Deus, ao lado direito do Pai. Ele viu isso, ele acreditava nisso, ele teve uma revelação disso. E é isso que fez que o chamado dele se cumprisse. Amém? É isso que temos que viver todos os dias. Se você não entender o seu chamado, você jamais vai alcançar um propósito. E o chamado não é aquilo que você está procurando desde quando você entrou na igreja. Esquece isso. O chamado é a partir do momento que você falou, eu faço parte desse ministério. O peso já está sobre você. Você já tem um chamado, que é levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Oh, pastor, mas como eu faço isso? Há vários chamados. Jesus no meu lar, a coluna, tudo isso com direção e ensinamento. Você não vai exercer esse chamado, não porque você não é capacitado por isso, mas porque você não quer. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo. E temos pessoas que já teve essa revelação de Deus e está passando isso para você com todo amor e carinho. E a partir do momento que você tiver essa revelação em Cristo, você não vai pôr obstáculo, porque na minha casa não dá, porque esse dia eu não posso, porque aquilo ali está difícil, meu Deus, eu não consigo fazer nisso, eu não consigo pregar. Olha que loucura. Você está fugindo de um chamado que foi estabelecido para você. Como que você vai viver um propósito? E aí você vai começar a ver alegria ao seu redor e vai sentir aquela ovelha separada, onde ninguém mais dá atenção para você. Só que você se afastou. Aquelas pessoas, elas estão vivendo o chamado dela. Você não está querendo viver o seu chamado. Assim acontece com vocês de casa, que fazia parte de algum ministério e hoje não exerce mais nada. A partir do momento que você se entregou a sua vida a Cristo, já há um chamado estabelecido para você. Você vai ter que levar
essas pessoas diante de Deus. Porque assim como Cristo, Ele morreu por nós, Ele se entregou para que a gente pudesse ter a vida eterna. Por que só eu? Por que só a pastora Silvia? Por que só o irmão Carlos? Não tem lógica sobre isso. Mas se eu entendi, eu tive uma revelação dessa vida, eu vou passar para ele. Muitas das vezes o pregador, ele tem aqui, ele fala, receba em nome de Jesus. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele vai te dar tudo de bom, porque isso é realmente a palavra de Deus. Mas ele teve essa revelação. Você não teve ainda. E aí por isso você fica lá assim, ai meu Deus, será? Ai, mas está tão ruim. Ai, Jesus. Meu Deus do céu, cara. Aí você fala, esse pregador é doido. Não, ele teve essa revelação e ele vai viver isso. Ninguém vai tirar dele. Ele vai viver e não acabou. Ele vai falar, eu posso naquele que me fortalece e acabou. Ele vai falar, você pode também. Às vezes você vai estar lá, meu Deus, será? Está tão ruim. Porque você não teve essa revelação ainda. Por isso que Paulo, preso, ele manda uma carta para os filipenses. E ao momento ele não fala que eles o abandonaram. Ele estava meio triste, meio magoado. Ele estava meio triste. Porque ele via a alegria da igreja. Ele fala, pô, mas vocês tinham a oportunidade de cuidar um pouco melhor de mim. Mas em seguida ele fala, mas fica tranquilo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Naquele momento Paulo teve uma revelação de Deus sobre a vida dele, quem ele era em Deus. Não importa se ele estava preso lá, não importava mais, porque ele sabia que ele seria condenado. Tudo posso naquele que me fortalece. E em seguida, quando você continua o texto, é só texto de alegria. Mas eu me alegro com vocês, meus irmãos. Olha como mudou rapidamente a mente dele, quando ele tem uma revelação daquele que é em Deus. Então não importa as dificuldades do seu chamado, você tem um chamado e foi estabelecido na sua vida. Nesse ministério você tem um chamado, no seu casamento você tem um chamado, na sua vida pessoal, financeira, familiar, você tem um chamado e acabou. Não importa as dificuldades, não importa o que vai acontecer no ambiente, se vai ser bom, se vai ser ruim. O que importa é o que está na palavra de Deus, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que o amam a Deus e vivem o seu chamado segundo o seu propósito. Aleluia. Então se você tem um propósito, irmão, respeite as etapas dos chamados, tenha força, acredite, lembre realmente quem você é em Deus. Lembre que Ele é um Senhor que não dorme e não cochila, que as mãos dEle estão estendidas sobre você, que Ele coloca anjos de guerra em seu redor, que Ele faz todos esses tipos de coisas que você ainda não teve essa revelação, que eu já tive, mas quando vocês vai ter, você vai ver que é bom. Porque no momento de dificuldade que você tiver, irmão, pode vir a dificuldade que for, você vai lembrar que existe um Deus. A sua visão, ela vai estar ampliada. Ela vai estar lá no futuro. Amém? E você vai saber o que você quer. Você não vai ser mais um crente mimado, triste. Você vai saber quem você é em Deus. E você vai entender que há um propósito sobre a sua vida. E vai se cumprir isso a partir do momento que você viveu o seu chamado. Não se esconda do seu chamado. Ah, mas é difícil, pastor. Não se esconda dos seus chamados. Se você casou, segura o BO. Se você tem um filho, segura o BO. Se você entrou nesse ministério, segura o BO. Amém? É meio ruim falar desse jeito, né? Parece que estou meio grosso. Mas não é. É uma responsabilidade, amados. A igreja, ela não é brincadeira. A igreja, ela tem chamados a se cumprir, ela tem propósito. Amém? Você quer alcançar a vida eterna, sim ou não? A gente estamos querendo ensinar isso para vocês. Mas se a gente não te der essa direção, vocês não vão alcançar. Isso é uma direção vinda de Deus, através da palavra. Ninguém está falando do jeito que quer, do jeito que gosta, ou da maneira que acha que tem que ser feito. É tudo baseado aqui, ó, na palavra. Amém? O pastor Rodrigo, ele postou lá, eu falei, isso aqui é o maior best-seller, né? Que a gente lê, onde o autor, ele acompanha
as nossas leituras. Não há outro livro melhor que não seja esse. O autor, ele a todo tempo está ali. Mas para isso, você tem que ter um entendimento disso que você está recebendo. Porque senão o pregador, ele vai cansar, vai ficar rouco de falar, de revelar aquilo que ele já teve como revelação, e você vai ficar assim, ó. Ai, meu Deus. E no outro dia nada muda. Essa revelação, esse entendimento de chamado e propósito é meu e seu. Amém? Agora, sobre a igreja, há um chamado coletivo. Levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Trabalhamos com 3 colunas. Isso para quem está no grupo chamado Formação Ministerial, já estão recebendo ministrações sobre isso. Vocês não estão pegando de surpresa aqui. E eu acredito que essa conferência vai dar um despertar para aqueles que querem exercer e aqueles que querem viver um propósito de Deus. Amém? Um propósito de Deus. E quando eu falo de Deus, é o seu propósito com Deus. Porque Deus já estabeleceu um propósito. O véu já foi aberto. Você tem acesso ao Santo do Santo. Você é filho. Você não é mais menino. Você é herdeiro. Amém? Já está estabelecido para você. É só você pegar. Mas e aí? O seu propósito diante de Deus, como que vai ser? Como que vai ser o seu chamado diante de Deus? É esse entendimento e essa revelação que eu quero trazer para cada um de vocês. Nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor um pouquinho? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, amado. Medite do que está sendo falado nessa noite, em nome de Jesus. Do que vai ser falado amanhã. Do que vai ser falado no sábado. No domingo no monte. No domingo à noite. Mas isso é claro, né? É só para aqueles que estão dispostos a viver um chamado. Amém? Claro que a gente sabemos que por viver aqui nesse mundo, temos muitas dificuldades. Eu queria ser um pastor íntegro. Eu queria viver da obra, eu queria estar na obra, mas eu não posso devido ao meu trabalho. Mas quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, é sério, gente, mais você vai viver aquilo que Deus ele tem e estabeleceu sobre a sua vida. Então, se você tem a oportunidade, não vai dormir. Vá, receba de Deus. Não se engane a si mesmo, senão você vai estar passando por etapas. Amém? E a gente vai adorar Jesus, porque a gente temos pessoas aqui que gostam de fazer isso. Meu amigo Rafael, ele é muito bom para adorar Jesus. Aleluia. Deus, ele é bom. Glória a Deus. Então, se coloquem de pé, fiquem sentados quem quiser. Para você que está no seu lar, na sua casa, vamos adorar a Deus. Se essa palavra já tocou o seu coração, medite. Pense nisso, em nome de Jesus. Viva aquilo que Deus ele estabeleceu para a sua vida. Porém, esse propósito não é de Deus, esse propósito é seu com Ele, porque Deus já estabeleceu algo para nós, em nome de Jesus. Oh, glória! Meu Rei.
E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, e amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, o meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar, e ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, e amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. A partir do momento que eu entendi o chamado que Deus ele estabeleceu para minha vida, esses 6 anos, eu tenho 6 anos
indo para 7, muito pouco de convertido a cristão. E desses 6 anos, a todos os dias eu vivia um momento de alegria. Passei por muitas dificuldades na vida. Amém? Só que a partir do momento que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, eu parei de ser menino. Eu entendi que para que eu possa estabelecer algo em Deus, eu tenho que buscar isso e ter uma visão clara daquilo onde que eu quero chegar. Eu entendi que não importa as minhas dificuldades diárias, Deus ele ia agir todos os dias através daquilo que eu passava. Então nesse momento eu fui entendendo cada vez mais. Como que eu fui entendendo isso? Através de uma visão. Através do meu filho, Gustavo. E eu fiz muita coisa errada, amados. Muita coisa errada na vida. E quando o meu filho, ele se engasgou, eu, sem ser cristão, eu chorei muito. E no meu íntimo eu falava que eu queria ter uma outra vida. Porque muitas das vezes eu me condenei pelas maldades que eu fazia, por ele ter passado daquele jeito. E Deus me deu uma oportunidade. Deus colocou um anjo na vida da minha esposa. Meu filho ele foi socorrido no momento certo, ele ficou 5 ou 6 minutos sem respirar. E Deus ele deu uma vida de volta para ele. E não houve nenhuma sequela. E a gente já recebemos exames que haveria sequelas, que meu filho não poderia andar ou não poderia mexer um braço. Dali em diante eu entendi que Deus, ele é Deus. Dali em diante eu passei muita dificuldade na vida e passo até hoje. E tenho alguns receios. Porém eu sei que isso tudo é um chamado para que eu possa estabelecer aquilo que Deus ele colocou na minha vida. O que eu não posso é parar. O que eu não posso é desacreditar. Assim é com vocês em casa também. Então quando você tem essa revelação clara de quem Cristo é na sua vida, chega, você vai viver para ter o melhor, você vai viver para ter o melhor relacionamento, você vai viver para ter o melhor, você vai viver, mas você tem que ter esses chamados. Se o seu relacionamento está ruim, clame, ore, jejue, faça realmente aquilo que tem que fazer. Se a sua vida financeira não está bom, faça o que tem que fazer, aquilo que Deus ele pede para fazer, clame, ore, jejue. Vocês que estão em casa também. Então todas as áreas, há um chamado para que você alcance o propósito. Amém? Conhecer a diferença entre chamado e propósito nos ajuda a lidar com as etapas difíceis. Você pode viver cada chamado com a convicção de que, mesmo diante de uma situação ruim, todas as coisas cooperam para o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas daquele que o ama, porque assim diz a palavra. Muito mais do que enfrentar uma dificuldade atrás de outra. Muito mais do que enfrentar uma dificuldade atrás de outra. Acredite que o propósito do Senhor é o melhor para a sua vida. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Isso é apenas o início. Amém? Isso é apenas o início. Teremos mais sexta-feira, que será às 20 horas. Sábado, que será às 19 horas. Domingo, sairemos para o monte. Para vocês que fazem parte do ministério, Igreja Apostólica Tríade. Mande, eu vou para o monte. Mande mensagem para o apóstolo, para os pastores. Amém? E no domingo à noite, finalizamos com às 18 horas. Aleluia! Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Busque esse entendimento do que foi falado hoje em nome de Jesus. Ei, olha aqui, ó. Olha aqui para mim, ainda não terminou. Eu acredito que aquelas dúvidas que você achava qual era o seu chamado, hoje foi embora. Sim ou não? É? Ai meu Deus, qual que é o meu chamado na igreja? Ai, eu não sei.
Seu chamado está aí. A partir do momento que você aceitou a entrar nesse ministério, é levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. Amém? Esse é o seu chamado, irmão. Se você vai ser um obreiro, um pastor, um pregador, um apóstolo, um evangelista, um diácono, uma moça da cantina, isso é um chamado pessoal que vai ser estabelecido através da sua vida e daquilo que você faz com todo o seu amor e carinho. Não se preocupe com isso. Mas o chamado já está aí. Chamados são vários. Propósito é apenas um. Essas pessoas chegarão diante dos céus através da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, Senhor, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Sabemos, ó Pai, que o Senhor cumpriu, assim como diz em Gálatas, Senhor. O Senhor despojou, Senhor, oh glória, publicamente na cruz do Calvário, Senhor. E roubou, Senhor, não roubou, mas tomou de volta aquilo que já era nosso, o poder e a autoridade, Jesus. Hoje temos todos esses acessos, ó Pai, para que se cumpra, Senhor, o propósito que o Senhor já estabeleceu, Senhor. O Senhor já estabeleceu, ó Pai. A esse propósito, Senhor, é que as pessoas, Senhor, voltem para os céus. Aquilo, Senhor, onde que o Senhor já nos formou, o Senhor só quer, Senhor, de volta. Que através da minha vida, que através da vida dos meus irmãos em Cristo, podemos levar as pessoas cada vez mais perto de Deus. E assim, ó Pai, estabeleça o propósito de ela chegar diante de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos irmãos enfermos que estão em casa, Jesus. Damos uma palavra de autoridade, que eles sejam curados em nome de Jesus. Que toda lepra vá embora. Que todo espírito de enfermidade saia. Que toda enfermidade, Senhor, que haja mente, saia agora em nome de Jesus. Elas recebam a cura vinda direto dos céus. Sim, Jesus. Que o Senhor abençoe os lares dos irmãos, Senhor. Que a Tua graça, a Tua presença, Senhor, esteja a cada família. Que venha ser um lar de paz, de alegria, de amor, de bondade, benignidade e compaixão. Que o fruto do Espírito esteja, Senhor, a cada lar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se fez presente nessa noite. Obrigado, Pai, pelos louvores, pela adoração. Tudo é por Ti e para Ti, Jesus. Te damos graças, Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Temos o número da igreja. Glória a Deus. Para que a gente continue a obra missionária, para que a gente continue a levar o evangelho do reino de Deus. Entramos numa parte muito gratificante. Porque se temos visão sobre isso, você vai fazer com alegria. É ofertar a casa do Senhor. É entregar aquilo que você tem de melhor em nome de Jesus. Porque Deus, Ele sempre nos entrega o melhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Então o cooperar, Ele já faz. Amém? Basta que a gente tenha essa revelação disso. Então faça a sua entrega. Entregue votos, faça ofertas. Amém? Então você pode fazer aquilo que já Deus estabeleceu o coração de vocês, em nome de Jesus. Faça isso com maior alegria. A gente temos um telefone, que é o WhatsApp da igreja, e através desse telefone, você pode mandar pessoas enfermas, para que a gente possa dando continuidade na oração, pessoas que quiserem visitar o ministério. Você que assiste nós há muito tempo e sente essa vontade ao coração de conhecer a cada um de nós aqui, mande mensagem, que eu acredito que vai ter pessoas designadas para que você possa chegar até a nós. Claro, se não for muito longe, em nome de Jesus. E se for muito longe e você tiver condições, estamos prontos para receber em nome de Jesus. Então a igreja, ela necessita da igreja. Amém? Necessitamos de cada um para que o templo ele continue aberto e para que a gente continue a obra de Deus, que é maravilhosa em nome de Jesus. Um Deus que cura, que liberta, que restaura e que faz milagres.
Então, vocês que estão no templo, se quiserem ofertar, pode se levantar, trazer a oferta. E você que está assistindo nós aí da sua casa também, se Deus ele tocar o seu coração, e quando a gente fala em tocar, né, é até uma palavra meio estranha. Mas se você ouviu e essa palavra, ela te abençoou no seu lar e abençoou para você mesmo, para sua casa, para sua família, se você quiser nos abençoar também, com retribuição, estará o telefone aí em nome de Jesus, nos chame. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Agora teremos a continuidade dessa conferência. Pode orar por essa família aqui. Amém. Glória a Deus. Isso aqui, né? A senhora Lucia Lins. Aqui eu e o Guigui pedindo a família de votar. É o Guigui, né? Ah, é o Guigui. Ela está pedindo para que olhe por ela. Amém, Guigui. Amém. Você entendeu essa palavra? Você tem um chamado, meu amado. E o seu chamado é justamente esse. Trazer a sua família de volta. É um chamado meio árduo. É um chamado meio duro. Mas é um chamado que vai te trazer muita alegria. Eu tenho certeza disso. E vamos orar sim. Se você está me ouvindo agora ou me vendo, coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Pai, eu apresento, Senhor, a vida, Senhor, desse jovem ou desse homem em Tuas mãos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor usará ele poderosamente, Jesus, para que ele alcance, Senhor, a família dele. Senhor, que ele tenha essa revelação de Ti, ó Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, possa estar sobre a vida dele, ó Pai. E que as pessoas, Senhor, vejam a alegria, o prazer, o amor de que ele tem, Senhor, em estar em Tua presença. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, determinamos que em nome de Jesus Cristo, que a casa dele, Senhor, será uma casa de adoração. Será uma casa, Senhor, de oração. E ali, Senhor, pessoas se renderão, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Temos recados? Glória a Deus. Temos o Rafael, meningite bacteriana, e o Augusto Palmute, por libertação, e a irmã Odete, por cura. Amém? Amados, feche seus olhos, em nome de Jesus. Vocês que mandaram os pedidos de orações, vocês serão um canal de bênção para essas pessoas. E aquelas que estão enfermos, acredite na cura em nome de Jesus. Porque através do Espírito Santo, e através de uma palavra que Deus ele já nos entregou, em Isaías 53, e através de todas as chagas, e hoje a gente pode sermos curados. Então, receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Jesus, ele já se entregou na cruz do Calvário. E o sangue derramado, há um propósito sobre isso. O sangue da cabeça, das mãos, dos pés, da costela. Tudo isso foi para que venha haver cura, restauração. E principalmente que vocês tenham vida e vida com abundância. E quando vocês receberem essa cura, não digam que foi curado por um pregador, mas digam que foi curado por Jesus e através do Espírito Santo. Porque assim as pessoas verão esse Jesus, esse Espírito Santo de Deus que age. Então que seja feito conforme a vontade de Jesus e segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Recebam a cura em nome de Jesus. Aleluias. Vamos bater uma palma de palmas por Jesus, que Ele merece. Essas palmas é para as pessoas que estão sendo curadas nesse momento. Aleluia. Então bota com alegria, com alegria.
Encerrou, produção? Encerrou? Então, que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe vocês presentes em nome de Jesus. É bom, né? Estar aqui no templo, eu gosto. Melhor do que estar dentro da casa, né? Fazendo live. É bom demais. Então, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Continue. Deixe seu like, compartilhe essa palavra que eu creio que tem muita gente que precisa, que está confusa sobre chamado. Eu acredito que eu consegui trazer algo no entendimento. Então, que vocês recebam em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe!